Tudo bem? Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né, e agradecer pela oportunidade da gente trocar algumas informações, né, algumas ideias, algumas estratégias nessa questão, essa tese da revisão do PASEP que está tão em destaque recentemente. Eu me chamo Marlos Henrique, sou economista, perito em cálculos judiciais, né, responsável e fundador da empresa MH Cálculos e, enfim, à frente dessa tese, digamos, do PASEP, não só dessa, mas como muitas outras, eu adoro, digamos assim, mostrar a verdade através dos números, acho por isso que eu me tornei perito, e a tese do PASEP não é diferente, né? Então, antes de tudo, também desejar que todos estejam bem, em segurança, confinados ainda, mas um momento muito importante, um momento muito útil, não só para nós, de muito aprendizado, mas para a humanidade também, e que logo, logo a gente retoma, né, as nossas atividades formais, a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina diária. Né? Mais importante é todo mundo estar bem, todo mundo estar em segurança, saudável, com quem ama, com a família. Né? Então, cada um faz a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua, e vamos todos caminhando, né, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a essas atividades, né, que tanto nos fazem falta. E obviamente eu queria ter feito esse workshop ao vivo para que a gente pudesse discutir, conversar, debater em tempo real, mas eu também não podia deixar de não trazer essas, as minhas visões, né, aquilo que eu imagino da tese, os erros, muita coisa que se diz na internet é mentira, é falso, infelizmente, e eu quero, na verdade, trazer com muita calma, com muita transparência, todos esses meus insights, todas essas minhas expertises, né, esse meu conhecimento ao longo dos últimos meses sobre essa tese, até porque eu tenho estudado e muito, muito, muito mesmo, para poder oferecer maior segurança jurídica para os nossos clientes e que a gente possa realmente obter excelentes resultados, bons resultados, junto aos nossos clientes, que são, né, os servidores, são as pessoas que sacaram ou que ainda contribuem né, dentro dessa conta PIS-PASEP. A gente fala de PIS, a gente fala de PASEP, na verdade o critério é o mesmo, tá? Então se aplica tanto para a iniciativa privada, que é o PIS, quanto para a iniciativa pública, que é o PASEP. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é aquilo que existe na internet. Então, antes da gente falar critério correto, aquilo que eu entendo como devido, qual é a metodologia, a estrutura do cálculo, porque, na verdade, a inicial depende do cálculo. Né? E se eu não consigo sustentar o meu cálculo, se eu não consigo fazer um cálculo com muita segurança, para que quando chegar lá na frente, em sentença ou na própria contestação, enfim, eu não conseguir sustentar com muita tranquilidade esses números que o advogado, que você vai peticionar, acabou o meu trabalho. Acabou o meu trabalho, acabou o teu trabalho. Se a gente não tiver justiça gratuita, provavelmente vai ter uma sucumbência. Então, é sempre de muita responsabilidade. Eu sempre digo que os números, o trabalho do perito tem que ser muito harmonioso com o trabalho do advogado. E isso é um orgulho que eu tenho aqui dentro da MH, que a gente realmente é parceiro estratégico. Né? A gente senta com os nossos clientes, discute, apresenta cenários, ou seja, eu nunca me fixo numa oportunidade, num tipo de cálculo ou naquele cálculo fixo. A gente sempre abre a mente para ver possibilidades, brechas e junto com o nosso cliente discutir o melhor caminho, a melhor estratégia, o melhor cenário, enfim. Tá? Então, quando a gente lê na internet sobre a tese do PASEP, a gente vê lá, e você já deve ter visto isso, né? Então a gente lê, se você escrever a revisão do PASEP, primeiro vai aparecer bastante vídeo meu, né, alguns posts e tal, porque né, eu não consigo me calar as coisas que não são verdadeiras, né? E os números são fantásticos porque eles nos dão a possibilidade de desmentir ou de trazer a verdade em muita coisa, e na tese do PASEP não é diferente. Então a gente vê lá advogados, vê sites,
dizendo, olha, compre o material, faça a revisão do PASEP, né? E aí diferenças acima de 100 mil reais. Aí colocam sentenças, né? Não é acórdãos, colocam sentenças dizendo, deferindo o valor do cálculo que ele apresenta na inicial. Então a gente tem lá 10, 12, 15 sentenças que, se você olhar nos sites, são todas iguais, né? Dizendo, defira o valor de tantos mil reais, de 80 mil reais, de 120 mil reais, de 70 mil reais, enfim, certo? E aí, obviamente, a gente que chega na página, a gente que chega para ver essas informações, a gente vislumbra, né? Porque se eu pensar no meu universo, no meu mercado do PIS/PASEP, ele é gigantesco. A gente está falando de praticamente todos os trabalhadores, enfim, né? que sacaram dentro de um período quinquenal, que é o que a gente vai ver em seguida, né? E que ainda estão ativos. E aí a gente vai, e como essa demanda começou a vir no escritório, há meses atrás, alguns clientes começaram a questionar, e aí, Marlon, você está fazendo esse cálculo, né, vamos fazer porque eu vou começar a captar, né, as diferenças são enormes, enfim. E aí eu falava para os meus clientes, olha, deixa eu dar uma estudada nessa tese, deixa eu ver por trás dela, deixa eu entender a lógica. E quando eu faço o cálculo, qual que é o objetivo? O objetivo é, óbvio, entender os conceitos, entender as leis que regem os critérios de cálculo, enfim, entender o próprio cálculo, né? E dentro disso tudo, ver se existe alguma ilegalidade. Né? Não é simplesmente pegar o cálculo e dizer, não, dá 100 mil reais. E óbvio, todo estudo parte daquilo que já existe na internet. Né? Então, separei o material, toda a parte legal, a parte jurídica, comecei a ler e também, obviamente, comecei a dar uma olhada na internet, o que esses sites dizem, enfim, para iniciar minha trajetória de conhecimento dessa área. Né? E aí, o que me chamou a atenção, primeiro de tudo, foi que nesses sites eles dizem o seguinte, olha, de 88, na década, né, no período, porque o PASEP, o PIS/PASEP é uma remuneração anual. Eles pegam o rendimento anual, atualização monetária, juros, pagamento da reserva, né, são 4 ou 5 itens que não me lembro de cabeça, acumulam tudo até 99, né, acumulam tudo e pagam, na verdade, eles aplicam esse rendimento no saldo uma vez por ano. Né? E aí o que me levantou a primeira suspeita é que eles dizem o seguinte, olha, o governo te roubou, porque o saldo que tinha em 88 sumiu. Né? Você tinha lá um saldo de, um exemplo, de 150 mil reais, isso se vocês procurarem na internet, vocês vão ver e vão rir na hora que lembrarem do que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês. E aí eles dizem, olha, o saldo que tinha lá de 150 mil sumiu. Esse saldo desapareceu da conta, foi lesado o servidor, esse dinheiro sumiu. E aí os cálculos começam a partir de 88, né, quando sumiu essa conta. E isso é uma grande mentira, porque o que aconteceu? Primeiro porque o PASEP, se você pegar os extratos microfilmados, que é até 99, você vai perceber que todo ano eles vão repetindo informações do ano anterior. E quando chega de 88, que a remuneração é sempre o cálculo de junho a julho, né, de cada ano, o acumulado desse ano, desse período de junho a julho, ou de julho a junho, mito, de julho a junho, de cada ano. Quando saiu de 88 para 89, o que houve de 88 a 89? Houve o Plano Verão, o famoso expurgos inflacionários do Plano Verão, e quando houve essa medida da troca, da incidência desse novo plano econômico, o que aconteceu com a moeda? Cortou 3 zeros. Né? Então, primeiro de tudo, aqueles 150 mil lá de 88 já não seriam 150 mil de 88, seria 150 para 89. Né? E aí o que acontece? No extrato de 89, a gente não tem os 150. Por quê? Porque a gente já tem no extrato de 89 tudo cortado com zero e o saldo com a remuneração. Né? Então, se o cara for lá procurar 150 mil e 89, ele não vai achar porque houve 3 cortes de zero.
Se ele for procurar 150, ele também não vai achar, porque nos extratos de 89 a gente já tem valores todos cortados por zero, inclusive o saldo com a remuneração. Né? E aí ele vai procurar 150 e não vai achar. E aí ele diz assim, meu Deus, sumiu o meu dinheiro lá atrás. Não, bobagem, não sumiu. Houve uma troca de moeda. A mesma coisa aconteceu em 93, a mesma coisa aconteceu em 94 com a entrada do Plano Real. Então, o primeiro fator de relevância, digamos assim, nessas teses, nesse fundamento que a gente tem na internet, já cai por água abaixo. Né? E aí eles pegam, o que eles estão fazendo no cálculo que eles vendem nesses negócios de petição, enfim, eu nem lembro de nome, mas tem alguns sites que estão vendendo petição, esses pacotes prontos jurídicos, né? Inclusive planilha de cálculo. Né? Você informa o saldo de 88, esse saldo de 88, eles trazem, digamos, para a data atual, que é uma grande mentira, como eu já falei, né? Porque não houve roubo nenhum, né? Foi feito corretamente. E aí aplicam juros de mora desde lá de trás, de 88. Isso é incabível, né? Porque quando a gente trata essas ações, geralmente os juros de mora são fixados pelo juízo. Aí o juízo determina se os juros é a partir da data da lesão, se é a partir da data do ajuizamento, da sentença, do trânsito em julgado, enfim. Raramente o juiz vai dar juros desde lá de trás. Primeiro que não existe essa lesão de 88, né? Que é como eles dizem. Então, primeiro ponto já está esclarecido. Não existe essa questão que o governo roubou dinheiro em 88. Esquece. Ponto. Né? A outra questão que eles pegam, na verdade, eles dizem o seguinte, tá? Outro ponto. Eles falam, muitos peritos, infelizmente, muitos acabam, na verdade, o perito como um instrumentador de números, né, que é a pessoa que tem que dar segurança para o advogado, se equivocam e diz o seguinte, olha só, se a gente pegar e aproveitar a inconstitucionalidade da TR, que foi julgada inconstitucional pelo STF, primeiro nos precatórios, depois para as ações em que a União é parte, né? Então já foi excluída a TR, e aí eles falam o seguinte, olha, então vamos excluir a TR, porque a TR é indicador de atualização monetária durante uma boa parte dessas contas na década de 90. Né? E aí eles fazem o seguinte, eles tiram a TR, tá? E colocam um outro indicador. Só que o que acontece? Quando a gente trata de indicadores, primeiro a gente tem que lembrar que o período de acumulação desses indicadores é de julho a junho. Isso está na lei, está no site da Secretaria da Fazenda, está no site do Banco do Brasil. Tá? Então eu tenho que acumular as variações de julho a junho. E nesses anos em que a TR era o indicador das contas do PIS/PASEP, tá? A TR era maior do que INPC, IPCA, IPCAE. Então, qualquer que seja o indicador que eu traga no lugar da TR nesses períodos, tá? Eu vou estar prejudicando a minha conta. Fato, isso é comprovado por números. Quem tiver dúvida, pode me ligar, eu mostro, né, com muita tranquilidade. A gente já fez todos esses tipos de cálculo aqui no escritório para realmente ter certeza, né? Porque se você prestar atenção nos extratos, você vai ver que eu acho que desde 2010 a gente não tem... e eu vou te explicar o porquê, tá? Desde 2010, a atualização monetária, se eu não me engano, está zerada, né? Paga juros, paga as cotas, ali paga 2, 3 itens dos rendimentos, tá? Só que, se eu tirar a TR e a partir de um determinado tempo está sendo pago a TJLP, e a TJLP nesse momento está pagando a atualização monetária zerada, se eu pegar e trocar a TR desde lá de trás, tá? Da década de 90, quando ela começou a ter a sua incidência, até agora, tá? Mesmo assim, eu vou ter não vou ter um benefício, eu vou ter, na verdade, a conta vai diminuir, o saldo final, por quê? Porque o efeito
da diminuição, tirando a TR e colocando outro indicador lá de trás, é muito maior do que trocar a TR, que deu zerada agora, para um outro indicador. Ou seja, os efeitos negativos em se trocar a TR é muito maior lá de trás do que agora. Então, por mais que seja benéfico trocar a TR, digamos, de 2010 para frente, né, a justiça jamais vai aceitar eu trocar a TR só quando ela é ruim, né, de 2010 para agora. Não, se você for trocar a TR, você tem que trocar a TR do período que ela, na verdade, existe e remunerou as contas do PASEP. Então, se eu tirar lá de trás a TR, é muito mais negativo do que beneficia o servidor agora. Então, outra tese que cai por água abaixo, trocar indicador inflacionário, trocar indicador de atualização monetária. Mito. Não é verdade. Qualquer que seja o indicador, IPCA, IPCAE e INPC, que são os mais comuns, todos eles vão dar um saldo bem menor do que ele sacou quando a pessoa se aposenta. Tá? Então, outro fato que a gente também tem que superar. E o pior é que eu vejo cálculos assim, em sites famosos, né, mostrando diferenças, digamos assim, em função dessa troca, mas não consideram esse período que eu comentei, que é de julho a junho, todo ano. Julho a junho, julho a junho, julho a junho. Tá? E isso eu posso comprovar matematicamente para quem quiser. Para quem quiser. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Tá? Posso rebater qualquer cálculo que vocês venham me trazer, eu digo exatamente aquilo que está errado. Tá? Eu não estou dizendo que o meu está 100% certo, até porque eu acredito que a gente realmente busca fazer o trabalho mais preciso e mais seguro possível, tá? Para que a gente possa. Eu sempre faço o cálculo pensando lá na frente. Todo cálculo que sai do MH, sobre a minha responsabilidade, eu já olho o pior cenário. Se alguém for discutir o meu cálculo daqui a pouco, o que eles vão falar? Beleza, eles vão falar isso. Então eu sempre monto todas as minhas estratégias de cálculo pensando que todo mundo vai querer me dar porrada para tudo que é lado. E aí eu consigo lidar com essas porradas sorrindo, digamos assim, com tranquilidade? Sim. Aí o cálculo pode sair do escritório com toda tranquilidade. Né? Então, trocar a atualização monetária também já não cabe. Certo? E aí eles têm uma outra situação dizendo que houve defasagem das correções, enfim, não houve nada. Tá? Não houve. Então, assim, tudo que existe na internet, digamos assim, não correspondem matematicamente com a verdade. Tá? E você buscar alterações na conta, na forma de remuneração, é difícil a justiça mudar o entendimento de uma lei. Essa lei, se eu não me engano, é de 75, a lei 26 de 75, não é? Então não tem, digamos assim, erros no caso do PASEP. Então, se a gente for por esse caminho que se tem na internet, a gente vai se dar mal. E uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Assim que começou esse barulho do PASEP, enfim, eu liguei para o Banco do Brasil, porque eu sou consultor do Banco do Brasil. Eu formo a equipe de cálculos do Banco do Brasil já há muitos anos. Né? E eu tenho acesso à diretoria jurídica, tal, essa coisa da diretoria nacional do Banco do Brasil. Né? E eu questionei eles, eu falei, o que está acontecendo? Né? Por que está vindo isso? As sentenças estão vindo como vocês fossem revés, né? Sem contestação, nada, porque parece que perdeu o prazo e o juiz vai lá. Então tá, entendo como verdadeiro que foi na inicial, pago o valor que o advogado apresentou na inicial e ponto final. Né? E o banco comentou comigo que eles estavam tendo dificuldade um pouquinho de entender, de montar o cálculo, enfim, né? Óbvio que eu me coloquei à disposição do banco, né, para contribuir com eles, até porque o meu objetivo não é ir contra banco ou a favor de banco, meu objetivo é sempre fazer justiça. Por isso que essa minha parceria com o Banco do Brasil é tão bacana, porque o Banco do Brasil me permite mostrar a justiça para eles, né, através dos números, e contribuir para que eles também possam, não é questão de se defender, mas que eles possam alterar muitas vezes as estratégias deles, de contrato, enfim, para que todo mundo esteja ajustado aos comandos judiciais, à jurisprudência, enfim. Tá?
Então também tive essa conversa com o Banco do Brasil, né, para que pudesse entender. E assim, a boa notícia disso tudo é que, sim, respondendo a tua pergunta, existem diferenças. Existe um caminho mais seguro, né? Existe um caminho que a gente pode, digamos assim, andar com mais tranquilidade, com passos firmes e apresentando bons valores. Óbvio que não naquele patamar de 100 mil, 120 mil, 150 mil, 80 mil, não existe. Tá? Esses números não existem. Tá? Não existem porque, como eu falei, eles são fundamentados num critério incorreto, né, numa lógica indevida, que não tem subsídio nenhum. Tanto que, se vocês prestarem atenção, se vocês forem atrás na internet, pesquisarem em tribunais, eu não sou advogado, mas assim, eu tenho uma preocupação muito grande dentro do escritório de estar realmente por dentro das decisões atuais, né, das teses que a gente trabalha com mais força aqui dentro do escritório, né, e se vocês olharem, vocês vão perceber que já está tendo bastante indeferimento desses pedidos iniciais, né, já está tendo a justiça cobrando a sucumbência, enfim, por quê? Porque até a própria justiça agora já está mais ligada nisso. Né? A justiça, quando... A gente sabe que a justiça é assim, né? Quando a gente começa um movimento muito grande de uma determinada tese, um determinado tipo de ação, a justiça também tem dificuldade, a justiça também tem a sua curva de aprendizado, como o advogado, como o perito, né? Todos nós que participamos desse elo judicial, nós temos a nossa curva de aprendizado. E o magistrado não é diferente disso. Então hoje a gente já está tendo muito indeferimento dessas ações que fazem esses pedidos, como eu expus agora há pouco, que não tem fundamento, né? Não tem critério. Mas, dentro desse viés, qual é o caminho, digamos assim, que a gente traçou? É óbvio que, conversando com clientes, isso é uma coisa que a gente faz muito no escritório, né? Conversar com os nossos clientes, trocar ideia, trocar estratégia. Eu sou muito bom na parte numérica, na parte de cálculos, né? Na parte jurídica, obviamente, que a gente entende, mas entende muito mais o advogado. E eu acredito muito sempre no trabalho de parceria que eu tenho com os meus clientes, né? Então, eu tenho a liberdade de trocar ideia, de chamar, sabe, de fazer Skype, de fazer vídeo e conversar, para que juntos a gente possa realmente montar a melhor estratégia, o melhor cenário, né? O cenário de mais segurança, de menos risco, né? E aí, dentro dessas conversas, né, surgiu duas teses, né? A primeira delas, que é, digamos assim, a mais segura, é a tese de aplicar os expurgos inflacionários nas contas do PASEP. Né? Então, PIS-PASEP, as pessoas que já estavam contribuindo com esse fundo desde a década de 80, né, que passou lá o Plano Verão, passou o Plano Collor 1, que é o que foi já solidificado, o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, né, que é o Plano Verão e o Collor 1. Então, as pessoas que mantiveram a conta, né, da década de 80 e 90 e que sacaram esses valores nos últimos 5 anos, obedecendo uma prescrição quinquenal, que é uma orientação também já bem difundida do STJ, tem direito a essa revisão do PASEP pela questão dos expurgos. Né? E a diferença é muito grande. Se a gente aplicar o IPC dentro desses indicadores de rendimento acumulado, a diferença é muito boa. Né? Então a gente chega nos cálculos em média de 12, 15, 18, 20 mil, 12 mil. Então são números bem atrativos, considerando o nosso universo, o nosso mercado, o nosso nível de captação, que é muito alto nesse tipo de situação. Detalhe, mas ele é um pouco... A gente tem que fazer um filtro, porque as pessoas precisam ter sacado esse valor nos últimos 5 anos, né, por causa da prescrição quinquenal, ou elas podem, digamos, estar laborando ainda, né, mas ter contribuído na década de 80 e 90.
Tá? E aí quando a gente faz esse tipo de cálculo, como é que ele funciona? A gente pega, recalcula os rendimentos lá de trás, nos anos de 89 e 90, e vai trazendo esses valores, refazendo a conta do PIS/PASEP, né, utilizando os critérios de lei determinados pela Secretaria da Fazenda, enfim, até a data de hoje. Então, chegou lá na data do saque, vamos supor que a pessoa sacou o valor em 2017, né? E aí ele sacou lá R$ 2.500. Aí, refazendo essa conta toda, né, obviamente, ele tem lá para um saldo de, vamos supor, de R$ 18 mil, né, em função dos expurgos. E aí a gente já tem aí essa diferença, a gente atualiza, a gente faz o confronto do que foi sacado, do que é o devido, do que é o recalculado, né, atualiza para a data de hoje, sem aplicar os juros. Se porventura for aplicar os juros, é a partir da data do saque, não lá de trás, daquela papo furado todo que o pessoal está fazendo por aí. Não, faz a coisa certa, a coisa correta para não ter surpresas para você, para o teu cliente. A ideia é essa, caminhar de forma segura, sempre. Esse é o meu objetivo na MH Campos, como responsável da MH. Contribuir para que a gente possa trabalhar juridicamente dentro de uma margem de segurança muito boa. Né? E então a gente chega com diferenças boas, né, nessa questão dos expurgos inflacionários, desde que respeitemos a prescrição quinquenal, certo? Existe uma segunda tese, tá, que é uma tese que está ganhando força e já tem bastante decisão em primeiro grau, que fala o magistrado dando procedência nessa lógica. Né? Qual é a lógica, Marlos? A lógica é o seguinte, a Lei 2675, que é a lei que rege o PIS/PASEP, né, ela diz o seguinte, olha, é possível que o beneficiário, né, o servidor, tenha acesso à possibilidade de saque dos rendimentos, saque da conta, digamos assim, quando? Aí existem alguns pré-requisitos. Né? Aí eu peço a gentileza que vocês peguem a lei para ler essa parte, que diz lá, quando em doença grave, quando aposentadoria, enfim, existem alguns requisitos que a pessoa pode ter acesso a esse dinheiro. Né? E aí o que aconteceu ao longo do tempo? Tá? Ao longo do tempo, vamos supor, falando de PASEP, o Banco do Brasil pagou todo ano rendimento na conta do beneficiário, sem qualquer autorização do mesmo e sem qualquer previsão legal para fazer esse pagamento das contas dos rendimentos. Tá? E toda vez, vamos supor que eu tenha lá, eu paguei, vamos supor, eu tinha um saldo de 100 mil, aí teve um rendimento de 20 mil, aí eu tinha um saldo de 120 mil. Desse saldo de 120 mil, vamos supor que eu paguei 30 mil, me sobrou 90. Aí o próximo ano o rendimento vai ser sobre 90, não sobre os 120 mil. Né? Então todo ano, ao mesmo tempo que ele paga o rendimento, ele também diminui a conta, o saldo dele, porque esse tem um valor que ele tira da conta e paga para o servidor. Né? E aí os advogados estão dizendo o seguinte, olha, mas calma aí, se não havia previsão para isso, se não havia, se você olhar a lei, né, se você entender que realmente não há previsão, e a justiça está entendendo dessa forma, né, esses pagamentos eles são indevidos. E a partir do momento que eles são indevidos, eu não tiro eles da conta. Olha como é que funciona o cálculo, né? Eu não tiro eles da conta, aí o que eu faço? Eu faço o recálculo com os expurgos também, aí eu aplico as duas teses, né? Aqui na MH eu entrego os dois cálculos, tá? Esse cálculo dos expurgos e o cálculo dos expurgos com esse segundo entendimento. Tá? Então eu recalculo os saldos com os expurgos e cancelo todos os pagamentos que foram feitos em conta. E vou evoluindo a conta sempre com um saldo maior, porque não há pagamento, né? E vou trazendo. Aí eu chego lá no final, na data do saque, com um saldo bem maior. Só que o cálculo não acaba aí. Né? Por mais que eu tenha um saldo muito grande, e eu digo para a justiça que
esses pagamentos forem devidos, eu também tenho que ser justo, né? Sempre manter a equidade dos lados, tanto do autor quanto do réu, digamos assim, e pegar esses valores que foram pagos e devolver para o banco. E, na verdade, como é que eu devolvo para o banco? Diminuindo daquele crédito que eu tenho. Então, eu pego um saldo, lá, vamos supor que o saldo deu 30 mil reais, tá? Diminuo do saldo que foi pago para o servidor, né? Lembrando que, vamos supor que ele se aposentou lá em 2017. O saldo dá 30, né? Com os expurgos e essa ilegalidade dos saques, né? Dos pagamentos em conta. Dá 20, aí o cara sacou 2 mil, sobra 28 mil, atualizo, dá 35, por exemplo. Tá? Desses 35 mil, eu pego e também abato todos os depósitos que eles fizeram, tá? E tiro desses 35 mil. Ainda assim dá um valor maior do que só aplicando os expurgos. E aí a gente tem contas de 35, 40 mil reais, 28, né? Varia entre isso, 25 e 45 mil reais, mas às vezes tem conta um pouco maior, porque tem pessoas que contribuíam com saldo maior, né? Então, esse é o viés que a gente está adotando aqui no MH, instruindo os nossos clientes, né? E na verdade, quando eu digo instruindo, é sempre conversando, trocando ideia. Eu adoro fazer isso, né? Os advogados, os nossos clientes têm toda a liberdade de ligar para o escritório, enfim, e de trocar ideia com tudo. Eu sou o tipo de profissional, o tipo de perito que adora uma briga, já fui responsável e ainda sou, né, com bastante frequência, a trazer sempre teses novas, cálculos de teses novas, cálculo de teses que transitarem julgadas a nível nacional. Então, por exemplo, existe uma tese dos insumos na base de cálculo PIS/COFINS, que é uma tese que teve, por um nicho de mercado, teve um trânsito julgado recentemente. A gente foi o primeiro a fazer esses cálculos no país, né, e passou lisinho pela União. Isso é fantástico, e é um cálculo de milhões, enfim. Então, eu adoro isso, adoro poder estudar, adoro poder trazer esse conhecimento, discutir, enfim. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Todos os cálculos que saem do escritório, a gente manda os dois cálculos com o laudo fundamentando direitinho, né, essas duas teses, bonitinho. Nos colocamos sempre à disposição dos nossos clientes quando eles recebem o primeiro cálculo, para tirar dúvida, para trocar ideias, enfim. Tá? E de novo, eu me sinto muito feliz e muito honrado em poder compartilhar um pouco daquilo que a gente faz aqui dentro do MH, né? Porque o nosso objetivo é sempre esse, de trazer cálculos com segurança, e não só a tese do PIS/PASEP. Nós somos um escritório full service, né? Então a gente atua em todas as áreas, previdenciária, bancária, nós somos muito forte, enfim, civil, trabalhista, tributária, nós também somos muito fortes, somos referência nesses cálculos de exclusão ICMS, PIS/COFINS e tal. Então, sempre, eu como fundador, né, como responsável, me sinto muito feliz né, de estar desse lado trocando essas informações com vocês. Espero que tenha sido útil. Me coloco à disposição, né? Nesse e-mail eu vou colocar os contatos da MH. Óbvio que a gente aqui está atuando, prestando muito atento a essa tese do PASEP, a tese da vida toda também, que é uma tese que está com bastante destaque, né? Para que a gente possa, digamos assim, contribuir com esses cálculos, que não são tão simples, né? E também não são são bastante extensos, né? Porque a gente faz a evolução desde a década de 80 até 2020, né? Mas assim, sempre da melhor forma, pensando em contribuir cada vez mais com vocês, que são os nossos clientes, enfim, que podem ser os nossos clientes, né? Sabendo que tem que haver uma captação, que existe um custo, enfim. Então, a gente está sempre disposto a discutir todas essas estratégias para contribuir cada vez mais, né? Meu sucesso e o sucesso da equipe da MH é medida por aquilo que a gente pode fazer de sucesso para vocês, né? Então, se vocês fazem sucesso, expandem o escritório, faz os clientes de vocês felizes, né? Ganham dinheiro,
Esse é o meu maior indicador, né, e é o que me torna uma pessoa cada vez mais realizada. E isso a gente consegue fazer bem, e quanto mais a gente puder fazer, quanto mais a gente puder, ambos, né, compartilhar para o crescimento um do outro, assim o faremos. Tá joia? Obrigado pela atenção. Eu vou, no anexo, eu vou mandar um exemplo de cálculo para vocês terem ideia, né, de estrutura, de metodologia, enfim, tá joia? E a gente vai se falando, né? Eu estou à disposição, nós estamos em quarentena, mas a todo vapor, né, por e-mail, enfim. Agora a melhor forma é e-mail, mas né, se precisarem também falar no WhatsApp, eu estou sempre à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez, né? Deus abençoe todo mundo, que todo mundo fique em segurança, com a família, todos que amam estejam bem. De coração eu quero que todos possamos ter um aprendizado, nada acontece por acaso, é muito importante, o planeta provavelmente precisava disso, e a gente, na verdade, agora cumpre a nossa parte de estancar, né? Se isolar, evitar a concentração e continuar o nosso dia a dia como tem que ser. Tá joia? Obrigado mais uma vez. Um ótimo dia para todo mundo. Tchau, tchau.